E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Zé e no vídeo de hoje a gente começa a nossa série de 6 vídeos sobre Data Studio, tá? E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês então as integrações, um pouquinho como é que é o Data Studio e coisas nesse sentido. Mas antes, eu queria falar um pouquinho sobre o Data Studio em si, dar um pouco mais de contexto, desde quando eu uso, porque eu acho que é legal, também principalmente para quem que tem sido o público nos últimos anos e por que eu acho que vai mudar e por que é legal você aí, que está daqui a pouco trabalhando muito com Excel ou com Google Sheets mesmo, pensar em usar esse AI aí do Google, um pouco mais self-service, nada muito aprofundado ainda. Para o pessoal aí que trabalha com dados com maior volume, eu acho que já não é uma ferramenta tão recomendada. Eu acho que o Tableau ainda atende melhor, o Tableau tem uma elasticidade de volume de dados melhor, Power BI em si. Mas o Data Studio ele tem um nicho, ele tem sido desenvolvido, tem cerca de 3 a 4 anos pela Google. Então é um baita de um produto que tem sido evoluído. Minha expectativa é que o Google comece a plugar ele em várias ferramentas, como o Google Analytics, tem uma integração mais nativa no Google Ads também. Então eu acho que aí o negócio começa a rampar e seria muito massa tu já saber um pouco, fazer os teus primeiros gráficos, entender como é que funciona a lógica, para depois poder surfar um pouco essa onda aí, então. Então vamos começar a falar um pouco sobre ele. Eu mexo no Data Studio tem 3 anos, desde 2017, tá? É uma ferramenta que eu comecei a usar porque eu trabalhava em agência, então uma pessoa que trabalhava na agência me apresentou. Tem sido uma ferramenta muito útil desde então. Basicamente, o Data Studio, nesse ambiente mais de publicidade, e para essas agências digitais, ele poupa muito tempo em algumas questões relacionadas a relatórios, que era uma coisa que desgastava um pouco o time. E nos últimos anos, essas agências têm utilizado o Google Data Studio como uma possibilidade de entregar relatórios. Então isso é muito positivo, facilita muito o trabalho do time. Então é isso, se você não usa ainda e trabalha, por exemplo, numa agência, está tendo nesse cenário que eu estou comentando, é uma baita de uma ferramenta. E por que o Data Studio tem sido uma ferramenta tão legal? Basicamente porque ele tem várias integrações nativas. Você consegue construir de forma muito simples relatórios, planilhas, gráficos, filtros, que iam demorar um certo tempo no Excel e não iam ficar, principalmente, o que eu acho que é mais legal, é com uma estética tão interessante. Então, nesses casos, o Data Studio é muito bom nesse sentido. Basta você subir a base e você já consegue trabalhar com aqueles dados ou fazer pequenas adaptações. Então, chega de enrolação e vamos direto agora dar uma conferidinha no site deles, mostrar as integrações e já começo a mostrar basicamente como funciona. Pessoal, agora a gente está vendo então a parte mais institucional, eu diria assim, do Data Studio, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, já começa a aparecer um pouquinho como ele alguns argumentos desse produto, mostrando as formas de gráfico aqui, tá vendo? E as integrações. Bom, então eu quero me concentrar um pouquinho para falar das integrações, tá? Basicamente o seguinte, o Data Studio ele tem uma integração que eu chamaria de nativa com algumas soluções, como o Google Analytics, como o Google Ads, como o Google BigQuery. Então aqui eu cliquei para a gente ver com mais detalhes todas as integrações. Então ele fala dos conectores de comunidade, que é basicamente conectores que são desenvolvidos por parceiros para plugar algumas soluções. Por exemplo, assim, um parceiro muito legal e que vai facilitar muito a nossa vida quando a gente trabalha do ponto de vista de publicidade é o Supermetrics, que é uma ferramenta que basicamente ele consulta APIs de vários fornecedores. O Facebook não tem integração nativa com o Data Studio, mas daí você usando uma ferramenta como o Supermetrics vai lá, bate na API do Facebook e traz esses dados para o Google Sheets, e do Google Sheets você usa ele no Data Studio. Mas, por exemplo, o Supermetrics ele está listado aqui como um conector de comunidade. Então, você também pode fazer uma integração, pode comprar uma licença do Supermetrics para o Data Studio ao invés do Sheets, e você usa essa licença do Supermetrics para fazer a conexão com todas as plataformas. Eu particularmente prefiro usar pelo Sheets, porque daí eu conseguiria manipular melhor essa base e coisas nesse sentido. Mas se você quiser, você consegue plugar isso direto pelo Data Studio e você não tem contato nenhum com a base. Também é uma baita de uma opção. Então aqui, Campaign Manager. Daí as que eu considero como principal é as questões relacionadas a Google Ads, Google Analytics, Google Cloud, que dependendo se tem alguma integração de algum software, alguma coisa assim, você usando o Google Cloud, você já consegue pegar essas informações. Planilhas do Google, o famoso Google Sheets, MySQL, que é bem legal se você está eventualmente trabalhando com RP, alguma coisa que tem uma plataforma, você tem acesso a esse banco. E YouTube, aqui você consegue extrair relatórios do teu canal. Então, eu vou fazer um vídeo mais pra frente
mostrando como a gente pode extrair dados do YouTube para você que é influenciador, por exemplo, pegar e mostrar isso para um anunciante, o anunciante conseguir ver a evolução do teu canal, quanto que é a média de views, e vocês conseguirem estar fazendo um trabalho mais legal juntos, você ter essa transparência enquanto influenciador de mostrar os resultados desse vídeo de uma forma dinâmica, sem precisar ficar enviando relatório. Você fez um relatório simplesinho sobre um vídeo, sobre alguma coisa que você fez em parceria com esse anunciante, você entrega para ele e o anunciante tem acesso a algumas informações, você pode limar, pode deixar bem redondinho para o anunciante só ver aquela informação, não tem nem acesso a outros vídeos do canal. E esse vídeo aqui sobre para influenciadores, assim, acho que é bem legal. E aí aqui tem a parte do transformações de dados, que é basicamente assim, que é o explorador, basicamente uma ferramenta de insights e coisas nesse sentido, métricas calculadas para você fazer as métricas, não fazer as métricas nas bases, trazer elas e manipular dentro do Data Studio, e as funções, que vai ser uma coisa que eu vou trabalhar mais pro final dessa série de vídeos, mostrando como classificar e algumas coisas nesse sentido, usando funções pelo Data Studio, sem precisar mexer base, sem precisar fazer uma tabela mãe, coisas nesse sentido. Na questão de visualização de dados, tem algumas personalizações que a gente consegue fazer, de cor, de estilo, controlar o relatório como um todo, controles de dados, controles dinâmicos, formas, imagens, dá para imputar imagem que esteja na web, dá para fazer um monte de coisa. Ele é bem completinho nesse sentido. Compartilhamento, tu consegue compartilhar, consegue agendar para enviar e-mail. E aqui algumas questões tipo interface, modelo de relatório que tem pré-pronto e administração de usuários. Então, pessoal, aqui eu peguei um exemplo de um relatório que ele mostra como modelo para análise de site. O que eu quero mostrar, na verdade, não é muito relatório, mas sim as opções, tá? Então aqui, por exemplo, a gente consegue... Essa aqui é a parte de edição do relatório, tá? Então, a grosso modo é o seguinte, a gente consegue inserir gráfico, tem várias formas de gráfico, a gente consegue incluir algumas visualizações da comunidade. O Gauge, por exemplo, trazer um reloginho relacionado à meta, tipo, para saber como é que tá. Período, controle de dados, que é, por exemplo, essa função aqui que tem. Então tem uma série de elementos que a gente consegue construir no relatório. Por exemplo, trazer uma URL de alguma coisa, inserir uma imagem, inserir texto, inserir alguma linha para fazer alguma informação e as formas para deixar o relatório mais bonitinho. Bom, e para você mexer nele, para fazer algumas variações, é bem tranquilo. Basta, por exemplo, clicar aqui. Agora eu não quero mais ver o usuário. Agora eu quero ver cliques. Eu troco aqui. Por exemplo, assim, eu quero trocar essa métrica de usuários. Eu quero ver quantidade. Beleza. Boto quantidade aqui, ele carregou quantidade. Eu quero voltar. Dei um Ctrl Zzinho aqui. Eu quero ver esse negócio de usuários aqui. Eu quero mudar a forma de visualização disso. Então eu vou pegar, por exemplo, vou criar um gráfico aqui, ó, uma série temporal, puxei aqui, vou puxar aqui, por exemplo, usuários, users, vou botar aqui como métrica, aqui como data. Pronto, tá aqui, ó, um gráfico de evolução de usuário. Deixa eu só aumentar esse relatório aqui pra gente conseguir, para eu botar esse gráfico aqui mais embaixo. Então, por exemplo, vou botar aqui 3000 de altura, só pra gente conseguir ver. Então, por exemplo, aqui eu puxei um gráfico de usuário, né? Eu queria ver a evolução desse usuário. Bom, eu posso pegar esse texto, eu sempre acabo copiando e colando, tá, pessoal? Porque eu acho que é uma forma um pouco mais fácil. Aqui eu vou botar, por exemplo, a evolução de usuário. Evolution of users. Beleza. Daí, putz, olha só, esse gráfico de linha aqui, cara, tá foda. Esse gráfico aqui de linha não tá dizendo nada. Vou botar aqui mostrar rótulos. Daí eu consigo ver certinho aqui, por exemplo. Daqui a pouco, tem muita linha para esse relatório. Vou mudar a dimensão de tempo. Então, eu vou botar aqui, por exemplo, eu posso mudar aqui, ó. Posso botar ano-mês, por exemplo. Daí, por exemplo, assim, eu quero ver esse gráfico aqui como mostrar rótulos de dados, mas assim ficou muito pesado. Então vamos quebrar por semana para ver como é que fica. É tranquilo. Então vem aqui, muda aqui na data, bota, por exemplo, aqui, ó, ano e semana no formato ISO. Pronto, ele quebrou por semana. Ó, então a semana de 21 de maio de 2020 31 de maio, e ele quebrou por semana e agrupou. Então, é esse tipo de facilidade que eu acho muito legal no Data Studio e eu quero aprofundar com vocês nos próximos vídeos. Acho que é uma ferramenta que tem um nível de maturidade muito bom. Para trabalhar com bases de dados que não sejam tão gigantescas assim, funciona super bem e é muito fácil de mexer, é muito tranquilo. As coisas são bem intuitivas. Então, pessoal, hoje eu só quis demonstrar basicamente como é que funcionava, dar um pouquinho de contexto para vocês. Agora, no final, mostrei como era simples trazer algumas informações, manipular, etc.
E aí na semana que vem eu começo por Google Sheets mesmo, que eu acho que é o mais utilizável para várias coisas, para vários problemas que a gente tem para resolver. E daí vocês já conseguem pensar assim como adaptar essas informações com o Google Sheets na realidade de vocês, que daí vocês podem inserir dados desde uma empresa, desde publicidade também, o que vocês quiserem e transformar essas informações em uma coisa mais visual e daqui a pouco que gere mais insights para vocês, tá bem? Então, pessoal, por hoje era isso. Na semana que vem eu trabalho com o Google Sheets com uma base da Olist, ó, tá aqui já. Ela tem algumas informações bem legais, é uma basezinha um pouquinho grande, mas vou mostrar para vocês que que o Data Studio funciona bem. Eu vou consolidar um pouco porque ela tem todo um esquema de configuração entre elas. Eu já vou deixar isso arrumado, porque eu vou trazer ela consolidado. Mas daí pro pessoal que já está se coçando aqui de ver essas integrações que relacionam Order ID, Product ID, com não sei o que lá, da Entendel, vai ter uma aula sobre isso. Na próxima aula, vou consolidar essa base aqui para usar ela de forma mais parecida, mais usual assim. E a gente vai começar a construir alguns relatórios e tirar alguns insights sobre isso, tá bem? Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem compartilhar com o pessoal, se inscrever no canal, ativar as notificações. A gente vai ter mais 5 aulas ainda sobre Data Studio nesse sentido, conhecendo mais as integrações, aprofundando um pouquinho. E depois a gente começa a ter vídeos mais soltos e mais pontuais. Mas a ideia dos 6 vídeos aí é para vocês conhecerem um pouquinho a ferramenta, já irem testando, a gente entrar em algumas funções legais, relação de dados e coisas nesse sentido. Então até mais, pessoal. Muito obrigado. Valeu. É nóis.